Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, primeiro dia do mês de abril. 1º de abril, dia da mentira? Bom, vamos torcer para que os nossos times gaúchos não sejam mentira aí nas competições aí que o Campeonato Brasileiro estreia no final de semana. Amanhã tem Sul-Americana para o Grêmio, na quinta-feira Libertadores para o Inter. Então tomara que seja verdade, né? E os clubes gaúchos consigam aí chegar a um título dessas competições. Tem a Copa do Brasil também, né? Bom, nosso Dois Toques você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, né? Pelo canal 575 da Antena Parabólica, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20, 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no PoStream TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal aí na tela para você, Dois Toques, Cadu Oliveira. Vai lá, escreva, compartilhe, assista qualquer hora do dia e da noite, se você não viu ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é a tradição, com a Masal, que ontem completou 72 anos. Essa história dessa empresa, a Masal, que tem à frente lá o grande querido amigo, presidente Cláudio Bia, também presidente da Fiergs, também da Siemens. Também para a GBUX, que é o seguro e proteção da sua família, instituição genuinamente gaúcho, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 112 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, começando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e reformulando todo o gramado sintético lá no Passo da Areia. Vou mostrar algumas fotos aí depois. E aí não vai ter mais essa reclamação, né? Vão jogar sempre lá no São José. Agora, vocês podem perceber nas imagens que a gente vai mostrar aí na sequência. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí, né? Amanhã o Grêmio estreando na Sul-Americana, uma competição que o Grêmio ainda não tem, né? Então, acho importante o Grêmio buscar esse título sul-americano. O Internacional na quinta-feira, né? A Libertadores da América contra o Grêmio estreando lá no Paraguai. E Internacional contra o Bahia, lá na Fonte Nova, né? E aí, Bahia que estreou empatando, exemplo do Internacional, na estreia do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, empatou com o Corinthians em 1-1, mesmo resultado de Inter e Flamengo do Maracanã. Comigo aqui, Gustavo Iglesias, que eu digo sempre, com esse nome aí, se não canta, encanta o mundo, né? O homem da Casa Amaia. Né? Conselheiro gremista, Marco Antônio Fumagalli, como sempre aqui conosco, e recebendo hoje aqui pela primeira vez, mas não é 1º de abril, mas não é 1º de abril, ele não é 1º de abril, ele não é 1º de abril. Henrique Steve, homem da Giros, né? Eu sempre brinco com ele, está sempre girando. Essa grande empresa, Giro Distribuidora, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também está aqui conosco hoje para saber do seu Grêmio, né? O que dá para esperar nessas competições que tem lá pela frente. Estreou ganhando, fazendo 3 pontos, mas a preocupação do desempenho dos gremistas é grande em relação à atuação que o Grêmio teve, a perda, a frustração do Campeonato Gaúcho, que buscava aí se igualar ao Inter ao octacampeonato. Obrigado, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado, Cadu. Fumagalli, o que dá para esperar desse Grêmio aí na Sul-Americana? Olha, a estreia em termos de resultado do Campeonato Brasileiro foi espetacular. O desempenho não foi, aquela máxima, né, que também o Quinteiro só dizia, olha, é questão de tempo, só que o tempo está passando, né, e a cobrança está aumentando. O que acontece é o seguinte, por ele ser estrangeiro e por substituir o maior ídolo da história do Grêmio, a cobrança da torcida é muito grande. Eu nunca vi um prazo de validade de um técnico vencer tão rápido. Perante a torcida já está vencido. Tá? Eu, evidentemente, espero que ele acerte, mas há um problema de concepção do elenco do Grêmio. E isso aí é uma falha da direção, que ainda não muda técnico e a defesa continua com os mesmos erros de 2, 3 anos atrás. Ou seja, o problema não é só o técnico, o problema é o elenco que estão dando para os técnicos. Tem jogador na defesa do Grêmio que jamais poderia vestir a camiseta do Grêmio.
Pois é, só que ele está tendo todo o respaldo da direção do Grêmio, até no período necessário, inclusive, né, para que ele consiga chegar ao que o Grêmio espera, o que o torcedor gremista espera. Eu tenho, sendo repetitivo aqui, olha, o currículo dele mostra, todas as equipes, ele foi campeão em vários países pela América do Sul, e sempre começou dessa maneira. Eu não sei se aqui a pressão do Grêmio, né? Pô, ele foi campeão pelo Grêmio na Argentina, passando aí por cima de Boca Juniors, por cima de River Plate, né? Então, eu não sei a questão do tempo. Está preocupado, não está preocupado? Está otimista, não está otimista, meu amigo Henrique? Obrigado pela presença, né? Estranhando aqui no 1º de abril. Tomara que não fique na mentira, que não seja só uma vez, hein? Um prazer estar aqui, Cadu. Prazer enorme aqui do lado do Fumagalli, gremista, mas também do Gustavo, né? Apesar de ser colorado, mas a gente... Viu só essa discriminação? Estou em desvantagem hoje, né, Cadu? Não só pelo sobrenome, mas pela pessoa. Não. Obrigado. Olha, Cadu, eu acho que o Fumagalli falou muito bem. A torcida talvez já tenha até vencido o prazo e a gente tem uma preocupação, mas essa preocupação já vem desde o ano passado, né? É verdade. Porque a gente já vinha com o Renato já, né? O time já não vinha desempenhando bem e agora também tem essa questão do esquema de jogo, né? O esquema que o treinador, o Quinteiro está Gustavo usando. também, né? Gustavo, por isso que eu não esqueço. Bom, mas se é Gustavo é bom, então. Vai técnico, Vai deixa aí. melhorar. Vai melhorar. Então, mas é um esquema de jogo que não é muito usual, né? Hoje, praticamente aqui no Brasil, poucos times jogam com esse esquema que ele está usando. Então, talvez isso também, o tipo de jogo que o Grêmio está empreendendo deixa a defesa bastante vulnerável, o meio de campo não é tão fechado, mas o nosso ataque está funcionando bem, né? O nosso ataque é rápido. Nós temos aquele buraco na frente da zaga. Continua. Mas veja só, nesse jogo aí contra o Atlético, ele sabia até, o Atlético Mineiro, ele sabia que o Cuca não é um treinador de jogar para trás, é um técnico que joga para frente. Ele colocou uma linha de 3 zagueiros, ele colocou um tripé no meio, na frente. Claro, aí futebol tem disso, né? O Volpi foi o mágico, né? Isso, olha, tinha que dar uma estrada pro Volpi, porque 10 minutos de jogo, se tivesse acontecido, você não tem no futebol. Era no mínimo 2-0 para o Atlético. Ele foi o grande salvador. Mas por quê? Porque ele sabia que teria essa pressão, é um time em formação, ele sabia que teria essa pressão, até para segurar o próprio Atlético nesse início de jogo. Cadu, eu antes de passar para o Gustavo Iglesias, eu queria O Gustavo está em outra vibe. O Gustavo estão falando. Mas vou dar um das pitaco aí empresas do Rio nesse. São Paulo, candidato ao título brasileiro. Eu queria complementar. Eu já falei aqui no programa, mas vou repetir, que se eu fosse dirigente no futebol, antes de eu contratar o jogador, eu ia dar uma volta na cidade de onde ele vem. Porque o Grêmio teve a capacidade ou incapacidade de ir no Atlético e trazer jogadores que eram completamente rejeitados pela torcida. Verdade. Eu sempre digo, uma volta de táxi na cidade, você já sabe se o cara é nabo ou não, que o povo sabe se o cara joga ou não. Então esse Gemerson aí não podia vestir a camiseta do Grêmio. E o Pavão é um atacante também que não tem regularidade, não é? É um atacante também que deixa a desejar. Se é para gastar dinheiro e trazer esse tipo de jogador, então é melhor investir em jogadores da base. Porque esses jogadores custam caro e não dão retorno nenhum. Esse lateral direito que veio do Juventude, João... O gol contra ali Não, eu estava dizendo, ele é um bom assistente, né? Ele fica olhando as jogadas assim, fica vendo como é que... Mas vai muito fácil para jogar no Grêmio. Mas aí nós vamos entrar numa linha que o seguinte... Inclusive é o seguinte, Cadu, o Reinaldo também Tá fazendo falta, o Reinaldo? Tá fazendo Tô falta, sentindo veja bem, Estão sentindo porque saudade. ele era melhor que esses caras que estão aí. Então não pode você contratar um jogador pior. Mas aí tem aquela questão da mecânica de jogo. A gente tem 500 mil exemplos, vou citar, tá? Até um tempinho atrás, os que foram ídolos, viraram ídolos dentro do Grêmio, saíram corridos das suas equipes. Saíram corridos. O Jardel leva embora.
Tá? O Nunes veio no Vasco- troco. O Paulo Nunes veio no troco do Magno. Não, quer o Magno? Leva o Paulo Nunes. O que eles acabaram virando, sendo do Grêmio? São ídolos. Estão na história do Grêmio. Então, o Magali e Henrique tem muito da mecânica de jogo, do esquema de jogo. Internacional aí, pô, Wesley, né? Wesley, um jogador que não pode, torcida do Cruzeiro, não vou nem ouvir falar nele. Olha a declaração que ele deu, do que ele passou a jogar, e a declaração que ele deu semana passada, quando ele disse, olha, trabalhei o Roger é o melhor técnico que eu trabalhei. Porque é mecânica de jogo. Daqui a um pouco o jogador, se tu não tem uma mecânica de jogo, é aquela máxima que eu digo sempre, né? Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. E vice-versa. Num time desorganizado, o ótimo fica bom e o bom fica ruim. Então tem que levar em consideração isso aí também. A gente tem vários exemplos aí. E essa mecânica de jogo, eu concordo contigo, ela não é no Brasil ter essa mecânica de jogo, a bola sempre, a bola longa, a bola do sistema defensivo para o ataque, que é a mecânica de jogo do Quinteiros. Não se tem, o Grêmio não tem o armador, até tem o armador, o Cristaldo. O Cristaldo é o armador. O Botafogo está querendo o Cristaldo aí. Né? Aquela máxima, desde o tempo do Renato, 2 armadores, o Cristaldo e o Monsalvo. Não, ou um ou outro, os dois não podem jogar junto. O Quinteiros está na mesma linha do Mas já Renato. provou que não pode. Isso aí é uma coisa que não é uma opinião do Renato. Não jogar os dois, tudo bem, mas a questão... Mas um tinha que jogar. Pois é. Tá bom, isso sim. Tá? Mas já tinha esse problema com o Renato também. Né? E essa questão, essa mecânica de jogo que te referisse, a bola alçada, a bola longa, sempre a bola longa. Né? Bom, talvez no futebol brasileiro não se adapte, ou por quê? Porque não tem jogadores para essas características? Não sei. Essa mecânica de jogo, ele foi campeão assim, em vários países pela América do Sul, jogando dessa maneira. Gustavo Iglesias. Tá rindo por quê? Tá noutra Eu vibe? tô achando um pouco. Tá noutra vibe? Tô achando interessante a conversa do Grêmio, mas deixa eu dar um pitaco, um pouquinho no co-irmão, né? Essa história de já querer pedir a cabeça do treinador, né? É muito cedo. Eu estava escutando uns números hoje bem interessantes de manhã, que o Grêmio não zera uma partida, não deixa de tomar gol desde setembro do ano passado. Não sei se vocês ouviram isso. A última vez que o Grêmio deixou de tomar gol do time de primeira divisão foi no 0-0 contra o Botafogo. Então, assim, vem lá de trás isso, né? Então, assim, Sim, mas não, isso nos 2 últimos é um anos. problema de direção, então. Não. Que não deu o material humano para ele. Eu acho até que seja muito cedo. Claro que o Renato saiu por problemas da própria estrutura, diretoria e tal. Mas é muito cedo para botar a culpa no Quinteiros, né? Eu também acho. Eu acho que Eu acho que a mecânica de jogo é muito diferente. A gente assiste. Vamos lá, o que o Grêmio fez de bom aí com esse jogo de ligação direta? O jogo contra o Atlético, o Grêmio só buscou no jogo de ligação direta. Mas Né? não podia sofrer como sofreu com o Atlético. Não podia sofrer como sofreu com o São Raimundo. Não podia sofrer. Aí não podia sofrer. Mas foi assim que buscou o resultado do Atlético. O que eu estava claro que eu, como colorado, dificilmente vou ao jogo do Grêmio no estádio. E no Grenal. Só em Grenal. E eu vi essa mecânica de ligação direta no Grenal e o Roger respeitou isso. Ele segurou os 2 laterais do Internacional em função dessa ligação direta do Grêmio. Não deu essa oportunidade do Grêmio de ter essa ligação direta. Então ele reconhece que não tem um meio-campo consistente, o Quinteiros. Por isso que ele armou esse tripé de volantes. Esse tripé de volantes. Nós não podemos viver de imortalidade e defesas mágicas do goleiro. Não podemos. Até porque... Não é sempre que ele vai fazer. Não, é evidente, até porque ele não vai estar sempre fazendo os milagres. Queimou umas 3 vidas ali. Mas né, veja o que é o futebol. Veja quando o Volpi foi anunciado, ou mesmo antes de ser anunciado, o que eram nas redes sociais? O que eram nas redes sociais? Não me trata louco, não sei o que. Não. Tá aí, ó. Essa é uma... Agora, porque ele teve problemas lá no São Paulo, hoje o torcedor do Grêmio está aplaudindo o Volpi, né? Não vai falhar? Qual é o grande goleiro que não falha? Tomara que não falhe, não. Cadu, essa acaba sendo uma alternativa dos times gaúchos que não têm dinheiro. Tem que buscar jogadores que estão em baixa, que estão desacreditados. Isso é uma máxima de Inter e Grêmio há muito tempo, né? Acabamos de citar o Jardel, o Paulo Nunes, o Internacional teve vários exemplos de buscar jogadores. O Tabata agora que veio do Palmeiras, que está lesionado,
É um baita jogador. Mas né? quando o goleiro é o melhor em campo, o time não jogou Claro, nada. claro. Não é dúvida. Mas é Não, uma liderança, não, já mostra que é líder né, no Mas vestiário. o Grêmio passou a ser outro. O Grêmio tomou Claro. aquele sufoco nos 15 Claro. primeiros minutos iniciais, e aí o Atlético realmente desperdiçou os gols, podia estar no mínimo 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo. Só que depois o Grêmio se organizou, o Grêmio se reencontrou. Tá? E acabou marcando, fez 2-0, mas ver como é as falhas. Os gols vêm também nos erros dos adversários. Né? Aquele gol que o Internacional fez, foi chamado um gol de videogame contra o Corinthians, elogiado até pelo Abel, né? O Abel, técnico do Palmeiras, na sua coletiva no domingo, após o jogo contra o Botafogo, deu como exemplo. Né? Agora, a maioria dos gols sai também em função do recurso. A bola bateu no zagueiro, o primeiro, o segundo gol melhor e sobrou para o Edenilson. Né? E o Edenilson hoje é um jogador que passou a ser acreditado pelo técnico, inclusive com a braçadeira de capitão. Eu acho que o técnico achou a função dele, que o outro técnico não tinha achado, de repente, mas o problema não é esse. É que tem posições que o Grêmio não tem sabido repor. Zagueiros e laterais, a reposição foi muito ruim, me desculpa. Não. Ainda tem um zagueiro que parece... Mas aí vamos... Você já ouvi isso de treinadores. A questão de bola aérea, tomar gol de bola, isso é posicionamento. O Grêmio não tem, né? O Vijaçante não é esse primeiro homem, não é o cabeça de área. Quem que o Grêmio foi buscar? O Cuejar. Esse sim. Só que agora talvez ele tenha condições para os próximos jogos. Teve a lesão, entrou alguns jogos, estava no futebol árabe, a readaptação. Isso aqui já diversos ex-jogadores passaram por aqui. A readaptação não é da noite para o dia, não. Ninguém discute a capacidade de futebol do Cuejar. Agora, no futebol árabe, jogando de domingo a domingo. Aqui é dia, lá é noite. E vice-versa. Né? Aí tu volta ao futebol, a gente tem, não sei quantos jogadores levaram longo tempo aí para a readaptação. Ele teve um problema de lesão também. Porque o que se comentou com a contratação do Cuejar? O Grêmio vai ter dois jogadores com extrema segurança e saída de bola. Cuejar e Vijaçante. E saída de bola é uma coisa que o Grêmio não tem, né? Mas com o Cuejar terá. Ele é um jogador que tem essa característica, né, de saída de bola. Mas aí é questão de readaptação, um longo tempo fora daqui, a lesão também prejudicou. Então tem tudo isso. Então ele vem exatamente para ter essa função. Acabou. Futebol tem isso. O que aconteceu com o Rocher agora? Ficou quanto tempo afastado em função aí da lesão nas costelas? Aí voltou à seleção uruguaia, voltou ao Internacional e aí fraturou. Sabe o que me vai ficar agora 60, 90 dias parado. Sabe o que me preocupa, Cadu? É quando eu ouço um torcedor do Internacional dizer que gosta do meu técnico. Isso me perturba, isso me atrapalha. Não gosto, eu só acho que tem que ter oportunidade. Isso é complicado. A gente gostava do Cudê também. Eu gostava do Cudê também. O Paulete definiu já o Quinteiros aqui como Cudê azul. Esse é um problema, né? É claro que o futebol, como isso que eu aleguei aí também, a questão de que ele foi campeão em vários países aí, nessa mecânica de jogo. E o Ernesto Guedes, um técnico renomado, conhecido tradicionalmente, né? um mestre de futebol que se chama, aqui também só. Não, Cadu, é diferente. O futebol argentino e o futebol brasileiro é completamente diferente. Não dá para levar em consideração isso aí. Esses títulos que eles ganhou lá, em outros países, o futebol é diferente do futebol brasileiro. Isso, não é essa a bola é redonda, as goleiras são no mesmo lugar. Não, é diferente. Tá. Então nós vamos se dar bem na Sul-Americana. Pois é, mas aí tá aí. Então, daqui a pouco, né? Teve cara que me xingou, mas eu não fiz isso como desejo, pelo contrário, eu torço pro Grêmio até em jogo de botão. Jamais vou secar o Grêmio. Eu só coloquei... Tu não é daqueles do Fogo Amigo, então? Jamais. Porque tu sabe que tem o Fogo Amigo. Não, eu já tive numa gestão e eu sabia quem era o Fogo Amigo quando é nosso. Eu não faço parte disso. Eu vou no estádio para torcer, me recuso a vaiar o Grêmio, eu tenho minhas normas. Agora, essas coisas do tempo de adaptação do treinador, nós não temos esse tempo. O Grêmio já perdeu o Campeonato Gaúcho
O Grêmio até começou, se tu olhar o resultado, começou bem o Campeonato Brasileiro, mas eu coloquei em tom de brincadeira, e aí o cara falou, ficou bravo comigo, eu disse, olha, falta só 42 pontos, né? É verdade. Mas aí eu disse, isso não é previsão, isso é preocupação. Eu coloquei porque eu realmente, a continuar com esse, claro que vai evoluir, tomara que evolua, porque se não evoluir, nós vamos viver a mesma situação do ano passado. Porque o Campeonato Brasileiro talvez o mais difícil de todos que nós jogamos. Não tenha dúvida. É o campeonato mais difícil, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. É um Não, campeonato difícil. Não tenha dúvida, é um campeonato longo, é um campeonato que sempre se fala, precisa de grupo. Esse ano, em função da nova fórmula do Campeonato Mundial de Clubes, né? E o ano que vem teremos aí o Mundial de Seleções. Olha, o Campeonato Brasileiro vai terminar 3 dias antes do Natal. Isso vai mudar tudo. O que acontece? As férias dos jogadores são sempre em dezembro. As férias dos jogadores serão em janeiro. O Gauchão só inicia em fevereiro. Né? Teremos essa parada aí, uma parada de um mês agora, de junho a julho, em função do Mundial de Clubes. E ano que vem também, de junho a julho, a parada em função do Mundial de Clubes. Bom, se ele se resistir até lá, quem sabe? Aí ele vai ter 30 dias. O ano que vem é Copa do Mundo, né? Sim, Mundial de Seleções. Você falou de clubes. Não, de clubes esse ano. Seleção. Mundial de Seleções o ano que vem. Isso, Mundial de Seleções no mesmo período, né? Entre junho e julho aí. Aí, bom, ele se mantendo dela. Agora, essa questão de ele chegar onde ele quer, vai passar, claro, muito pelos resultados. Né? O resultado, bom, o resultado foi melhor que o desempenho, mas se não tivesse vencido, a pressão era muito maior e muito terrível. Né? Agora, um resultado amanhã, na abertura da Sul-Americana, né? Que não seja uma derrota, um empate fora, é bom, uma vitória, isso vai dar uma maior tranquilidade de ânimo, de repente, para ti chegar àquilo que ele quer e que o torcedor gremista também quer. O Grêmio precisa fazer ainda uma limpeza de vestiário. Eu já falei no programa anterior que na minha conta já tem que limpar a cara que entrou agora, porque foram mal contratados. Mas aí nós vamos entrar naquela esquema da mecânica do jogo. Tem jogador que não pode vestir a camiseta do Grêmio. Enfim, é muito difícil fazer isso, porque tem duração de contrato, o jogador não quer... Mas tu está sendo muito precipitado, jogadores que chegaram agora. Não, tem jogadores que estão aí que não tem como se livrar deles. Um deles é esse Natan Pescador. Isso aí jamais deveria ter sido contratado. Pelo amor de Deus. Tu não acerta em todas as contratações. 100% de contratações tu não acerta. Né? Mas tu está me referindo aos jogadores que chegaram. Tu tem que ter uma taxa de acerto, né? Nos últimos anos o Grêmio contratou, não só nessa gestão, até na anterior, o Grêmio, sob a influência do Renato, também contratou mal, trouxe jogadores idosos, o Grêmio não é asilo, o Renato trazia jogador machucado para fazer tratamento, aqui o Grêmio não é um hospital, né? Então nós temos que mudar essas práticas para o Grêmio voltar a ser o Grêmio. Eu quero o Grêmio grande de novo. Pois é, inclusive agora o Grêmio terá processo sucessório, né? Em setembro, o conselho, né? Exatamente. 50% conselho e depois o processo sucessório aí à presidência do clube. E um dos candidatos, Denis Abraão, conhecido, né? Já disse até em relação à pré-campanha, olha, o Grêmio terá nomes tradicionais, nome daquela época que o Grêmio era conhecido como time de garra. Não, hoje eles é um time de toquezinho para lá, toquezinho para cá, bate aqui, bate ali. O futebol mudou, né, de qualquer maneira. E ele disse, não, o Grêmio vai voltar a ser aquele Grêmio aguerrido. É discurso de campanha? Não sei, ele é um dos integrantes da antiga, né? É dessa linha, dessa filosofia. Esse sistema é tão bom que diversos clubes hoje têm a pegada que o Grêmio tinha. Inclusive os carioca, né? Copiaram o Grêmio, né? Que hoje o Grêmio regrediu e outros times avançaram. Porque esse toque de bola para lá para cá, essa linha de volantes que não marcam, ou que não... Ninguém protege a zaga. Eu nem sei se o zagueiro é tão ruim assim. Eu não sei, eu não posso afirmar isso, sabe? Porque passa ali, tem situações absurdas. Eu tenho partidas que, olhando a partida, poxa vida, que escapamos de uma goleada às vezes. A gente tem que acabar com essa sensação.
sabe? Eu estou cansado de olhar o jogo e o time pequeno pareceu o Grêmio. O Grêmio teve dificuldade para ganhar do São Raimundo, para ganhar do Atlético. Pô, isso não é da futebol hoje. Não é da grandeza do Grêmio. Mas o futebol hoje, aquilo que nós tínhamos antigamente, vamos ver a seleção brasileira aí também. Não, isso não. Aqueles jogadores de técnica, de habilidade, o futebol não existe mais. O futebol hoje o que é? É a pegada, intensidade, preparação física. Não tem mais isso. Mas isso que o Grêmio tinha antes. Pois é, mas não. Pois é. O preparo físico melhorou. O Grêmio se adaptou à nova realidade do futebol. Não, tenho saudade do Ginho, do cara que acaba com os caras na frente da área. Mas são times que marcaram. Aí o Internacional, aqueles mais antigos, é o Caçapava, né? São times. O Internacional tem um volante, que é um Fernando, que é um volante que protege a zaga. Não é Na verdade, o Internacional tem 6 volantes. Aliás, é uma tradição do Internacional. O Internacional tem até essa brincadeira. Passou na frente do. Volante, passou na frente do Beira-Rio, vem. O Ibis Pinheiro gostava muito do volante. Por isso que eu escolhi a volância, com essa esperança de passar na frente, mas nunca deu certo. Passou na frente, está contratado. Mas aí eu entendo que isso é critério da direção. Pois é. É critério da direção. Tu formar o time, é a direção que tem que formar o time e o treinador tem que encaixar naquilo. É aquela espinha dorsal que falta. Falta alguém na direção que monte uma espinha dorsal. Bom, contrataram um goleiro, acertaram, né? Tem que acertar o zagueiro, tem que acertar um cabeça de área, tem que acertar uma espinha dorsal. Tu tem razão quando diz, Magali, que tu nem sabe se os zagueiros são tão ruins assim, né? Não porque dá, faltando um Fernando na frente da zaga. Não sabe se o zagueiro... A zaga é nada sem um volante na frente. Não sobra uma bola limpa para o zagueiro. Porque, quando ele está na linha de frente direto... bom zagueiro, se essa bola sobrar livre para ele pode até armar o contra-ataque. Tem zagueiro que tem um lançamento longo, bom. Então, está faltando essas coisas. E até por falar em zagueiro, esse zagueiro esquerdo aí, ó, é muito bom esse que o Grêmio trouxe. Esse muito bom. Né? Acho que está faltando um pelo lado direito ainda. Né, eu acho que eu repito, vai tudo passando por esse resultado. O problema do Grêmio, sistema defensivo, o Grêmio tomou mais de 100 gols nos 2 últimos anos, 23 e 24. Fizesse referência a uma pessoa extraordinária, né? Os grandes dirigentes daquela época do futebol gaúcho, o grande Ibsen Pinheiro, e até vou fazer referência, a gente tem um card aí, vou mostrar, do querido também, o Márcio Pinheiro, que é filho do grande Ibsen Pinheiro, que está lançando aí, olha, a biografia de um gênio da crônica esportiva, que é Paulo Santana. Então, teremos esse lançamento aí, então nasce a biografia do gênio indomável da crônica gaúcha, né? Paulo Santana. E ele, que era na década de 80, né? Fez uma história pela sua maneira de ser, né? Nos meios de comunicação. Então vai um abraço aí ao Márcio Pinheiro, esse lançamento que irá acontecer aí, né? Dessa biografia do Paulo Santana. Nós estamos aqui no programa sempre com o filho, né? Com o filho do Paulo Santana, o Jorge Santana, que é chamado de O Verdadeiro Santaninha. Tá certo? Então, não é imperdível essa obra aí do Márcio Pinheiro, lançando aí, então, a biografia. O Santaninha, que é viúva do Renato, né? Agora não é mais. Não, deixou de ser também. Deixou de ser também. Olha, o que você não deixa, tudo que precisar, aí você tem esse caminho, tudo que você precisar aí, em termos de imóveis, você tem na Central dos Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, ele tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Não tem outro caminho. Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, de pisos, o que você precisar, você tem aí no SOS Telhado. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato aí na tela, 24 horas à sua disposição.
Revisão do seu carro. É na Casa dos Pneus, né? São 60 anos de qualidade. Você tem lá todos os itens à sua disposição para o seu carro e troca de pneus. E aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, telefone aí na tela 51, código de área 33424245, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. Bom, nós estamos aqui com o homem forte da Giros Distribuidora. Eu não poderia deixar de fazer também referência a essa grande empresa que temos Rio Grande do Sul, olha aí, ó, Giros Distribuidora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso não precisa dizer mais nada, né? Hein, Henrique? Pois é. Hein? Olha só, tomou conta da região sul. Precisa dizer mais alguma coisa? Hã? Santa Catarina nós temos em 2 locais, temos no litoral, que é Palhoça, e no extremo oeste lá, que é Chapecó. Aí, ó. Tá, então, tá aí o telefone, a gente tem outra imagem aí, chame a Giros. Hein? Olha aí, ó. Dá um Chame giro na Giros. É um giro na Giros. Não precisa ficar girando, vá direto a Giros Distribuidora, tá aí, ó. Telefone, né? Chame a Giros, 4003-83-86, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, então dois polos de Santa Catarina. 2 polos de Santa Catarina. É grande, hein, ó, casinha. Pô, que é show, hein? É casinha, você é casão, hein? Vamos salientar, Cadu, Estamos bem de amigos, hein? já que tu tá me dando a oportunidade, vamos salientar que a gente é especialista em motor, né? Motores álcool, diesel, gasolina, estacionário, veicular, né? Na linha automotiva também. Sim, da linha automotiva. Principalmente. Sim, na linha automotiva principalmente, claro. Isso aí. A gente é especialista em motor. Aí, ó. Então tá aí, você sabe. Não fique girando por aí, tá? Vá direto a Giros, que aí você tem a solução, né, do seu problema, tá certo? Se é motor, é com a Giros. Se é motor, é com a Giros. Não deixe seu motor girar. Gire de maneira com qualidade qualificada, né, Henrique? Tá certo? Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques desta terça-feira e falando do Internacional, né? O Internacional que está aí, né? Esse empate, olha, com o Flamengo, imprensa do Rio e São Paulo, candidatíssimo ao título brasileiro desse ano. Internacional que na estreia contra a Bahia, na próxima quinta-feira, Libertadores da América. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com Gustavo Iglesias, Rick Steffen e Marco Antônio Fumagalli. Nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed, né, sempre preocupado com todos nós, né? Então, agora, uma dica importante para a sua saúde. A vacina da gripe já está disponível nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre, para clientes e não clientes. As aplicações são realizadas nas unidades da Carlos Gomes, 24 de outubro, de segunda a sábado. Para saber mais, ligue 4004 2040. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Também para o Senai, né? O Senai também sempre nos proporcionando e nos facilitando a nossa vida de tudo que é maneira. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia da sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura, enxuta e eficiência energética. Inscreva-se em senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Repetindo, senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Agora já estamos no mês do grande evento que teremos no dia 26 de abril no Jockey Clube de Porto Alegre. Terceira edição do Expo Churrasco. Vamos rodar um vídeo aí, tem o QR Code, já garanta o seu ingresso, não fique fora dessa festa maravilhosa que acontece no dia 26 de abril no Jockey Clube. Confira aí. Olha só, olha o que vai proporcionar essa grande festa aí. Ó. Serão 42 estações com as mais variadas carnes, estações veganas de doce, 5 horas de open food para você aproveitar ao máximo. É um evento para toda a família, então é imperdível. Olha, dia 26, né, então, de abril, no Jockey Clube de Porto Alegre. Se você não conseguiu adquirir o ingresso pelo QR Code, é só você entrar pelo link da bio, @Expo Churrasco. Para não ficar fora desse grande evento. Terceira edição, que tem à frente Eduardo Assis e toda a sua equipe, com grandes atrações que nós teremos lá no dia 26 de abril, no Expo Churrasco. Gustavo, Internacional aí, começando na quinta-feira, né, estreou muito bem. Olha, o Flamengo, que é candidatíssimo ao título, favoritaço, né? Poucas equipes vão pontuar lá, como o Internacional pontuou no Maracanã com o Flamengo. Mas começa na quinta-feira também, olha, uma Libertadores da América e o Inter buscando, querendo também se igualar ao Grêmio, né? O Grêmio tem 3 Libertadores, o Inter tem 2, a gente está sempre nessa rivalidade, né? Mais uma contra o Bahia, quinta-feira na Fonte Nova, mas um grupo que é denominado aí como o Grupo da Morte. É o Nacional do Uruguai, é o Bahia, é o Internacional, Bahia, Nacional do Uruguai e o Nacional da Colômbia. Da Colômbia. Antes de falar do Internacional, vou mandar um abraço para o Marcelo Hartmann, da Unimed. Grande Marcelo. Grande Marcelo. Aproveitar que 2 grandes amigos dele. Marcelo. Né, Marcelo? Eu sei que está nos vendo, né, agora à noite, né? Então, um abraço lá e contamos contigo um dia aqui para a gente poder debater entre amigos. Aqui, né? E nem o nosso querido Hildo também. Marcelo, né? super colorado. Né? E nem o nosso querido Hildo também. Que nem nosso querido Hildo, não tem dúvida. Mas aí é Grenal, aí é Grenal. Né? Mas um abraço, 2 queridos amigos. Grande abraço para os 2 lá. Antes de falar do nosso time, aproveitar que eu estou em minoria aqui, né? Não vamos deixar de dar uma alfinetada. Eu vivi para ver os gremistas almejarem a... Como é que chama? A Sula. A Sula? Não, quem está almejando é o Cadu. Não,
mas eu acho que o Grêmio tem que pensar nisso, a importância desse título, essa bobagem que é segunda divisão do futebol sul-americano. Que isso? Eu não esqueço que o meu time... Isso aí, olha aqui, é uma competição né? é uma competição sul-americana. Financeiramente, o Grêmio está nessa competição. E um título que ele não tem. E o título dá o quê? Vaga na Libertadores do ano que vem. Exatamente. O Internacional foi o primeiro time brasileiro campeão da Sula. Verdade. E desde lá a gente tem que escutar que é a segunda divisão. Agora acho que acabou isso, né? Mas enfim, o Internacional, na semana passada, Cadu, na minha participação aqui, eu já dizia que se o Inter saísse para jogar no Rio de Janeiro e na Bahia em busca de 2 empates, né, seria uma maravilha. Já aconteceu o primeiro empate, de forma, eu acho que até melhor do que eu imaginava, né? Tu vê que o próprio Felipe Luiz elogia o Internacional de uma forma muito consistente, falando em nível de jogadores internacional de nível europeu, né? Fala do Alan Patrick, né? do Borré, quem mais que ele falou? Do próprio... Bom, falou em 3 jogadores, né? No nível do jogo do Internacional. Então mostra a consistência que o Inter vem mostrando, né? Claro que com a inteligência do Roger absurda, né? O Roger mostra que é um estrategista de primeira linha quando segura o Grêmio, mesmo na situação que o Grêmio se encontra, ele segura o Grêmio dentro do Beira-Rio, né? De uma forma de anular as estratégias do Grêmio, e faz a mesma coisa lá no Rio de Janeiro, né? Eu dizia que o Alan Patrick livre no Rio de Janeiro seria um perigo para o Flamengo, e o Felipe Luiz reconheceu isso, né? O Flamengo provavelmente iria para cima do Internacional, do jeito que foi, cada vez pressionando mais conforme passava o tempo, e o Alan Patrick cada vez mais liberado para jogar, né? E sem dúvida seria um problema. Na Bahia, né? Eu acho que o Inter deve buscar um empate lá para poder respirar um pouco melhor, porque realmente é um grupo complicado, né? Eu assisti o jogo do Bahia e do Corinthians e achei um time muito forte, principalmente na subida das laterais. Pois é, isso aí certamente, se a gente viu o Roger mais ainda. Exatamente. Os laterais vão muito e deixam as costas. O Internacional tira proveito exatamente pelos lados, pelos planos. E não era contra os reservas do Corinthians? O jogo foi contra o reserva do Corinthians. É que o Corinthians já deixou claro, isso aí é oficial do Corinthians, eles não têm um grupo, não, é questão de dívidas, não tem um grande grupo em termos de número, tem um belo time, um bom time. Eles vão priorizar as competições. O Corinthians já disse, as competições será. Então, talvez essa, né, a Sul-Americana seja... até porque teve o desgaste também, né? Ele teve uma decisão, foi campeão paulista, é o desgaste físico, o desgaste emocional, né? Mas mesmo assim, o Corinthians tem um belo time. Mas vinha com um time consistente, o Corinthians, né? Por mais que tivesse muitas peças. O Corinthians conseguiu, o ano passado ele estava mal, vinha mal, e ele conseguiu montar um bom time. Mas o Internacional também... Coisa que nós não conseguimos. O Internacional também. O Internacional teve um determinado momento, era ali, lá para a parte de baixo da tabela, segunda página, Grêmio, Internacional, 23, 24, o Inter passou por isso. O Internacional depois. E aí foi... Como é que foi o início do Roger? Extremamente criticado. Aí chamando de gremista, manda embora. O que está sendo dito do Quinteiros agora. Não dá, manda embora. Não serve, é gremista. É inimigo na trincheira. O que o Roger fez depois com o Internacional? Aonde o Internacional chegou? Ganhou vaga. Chegou a sonhar com o título. Bom, mas nessa extrema, o Internacional passou agora a chamar atenção por esse jogo aí, também pela a participação internacional no Campeonato Brasileiro ano passado, considerado pela imprensa do Rio de São Paulo, depois de olha, Flamengo e Internacional, olha, 2 times vão candidatos ao título. E sendo elogiado por todos, foi elogiado pelo Felipe Luiz, foi elogiado pelo Abel, técnico do Palmeiras, e agora o Rogério Ceni também, se referindo ao time do Internacional, pelo que ele viu nesse jogo contra o Flamengo no domingo, né? Exatamente, que é um time forte, um time competitivo, um time extremamente arrumado, né? Então teremos esse jogo aí, essa referência que tu fez, o Roger talvez vai tirar proveito. Mas nós tivemos esse jogo com o Flamengo, foram 2 estrategistas. Esse rapaz, o Rogério Ceni, o coração dele é vermelho, né? Nem vou entrar nessa. Ele não vai desapontar o papai dele de novo, né? Vamos ver, né, Mas que bárbaro! Que coisa! Bom, se é por isso, essa história de ser gremista do Colorado, o início foi... O próprio Renato se sabe disso, ele mesmo disse
na revista Placar, o Divino, né? Ele disse, olha, quando foi levar a primeira faixa, até ele não tinha hoje as comunicações, ele veio ao Beira-Rio trazido por uma pessoa para treinar com 14, 15 anos. Aí o Abílio do Reis, que era o olho macho, disse, não deixa o guri sair daqui. O que aconteceu? Não, mas ele não tem onde morar, tem que morar. Não tinha lugar. Aí foi para o Grêmio e ficou lá no Grêmio. E aí ele mesmo conta nessa. Eu já mostrei aí. Aí a reportagem com o Divino Fonseca da revista Placar, na época, revista nacional. Isso, a primeira faixa nas categorias do básico fui levar a faixa para o meu pai. Meu pai não quis nem saber, né? Era colorado e ele disse que eu também era. Então, isso aí não pega. As pessoas são profissionais. O Filipão deu uma declaração agora, ano passado, totalmente identificado com o Grêmio, né? Isso, olha, torço pelo Paixão, torço pelo Roger, que são meus amigos. Se um dia eu viesse a ser convidado para treinar o Internacional, faria de tudo para ser campeão. Isso aí, Fumagalli, é muito bacana para torcedor. Não, mas eu falei brincando, né, Gattuso? Não, eu sei, mas muita gente leva a sério, né? Muita gente leva a sério. Então, isso aí é do torcedor. O profissional é profissional, não adianta. A mesma coisa que a arbitragem. Ah, mas ele veio porque ele era gremista. Mas quem é que mora no Rio Grande e não teve uma origem como gremista ou colorado? Só que o profissionalismo... Ninguém vai tomar uma atitude profissional, se prejudicar profissionalmente, porque quando o guri era gremista, quando o guri era colorado... Não tem como isso aí. Mas dá para ver a mãozinha. Eu já vi Colorado favorecendo o nosso árbitro, Colorado favorecendo o nosso. Dá para ver a mãozinha dele. E vice-versa. Mas e vice-versa é erro. Não. É mais que erro. Não. Aí é coisa de torcedor. Ninguém vai prejudicar profissionalmente porque era colorado, era gremista. Agora, isso você não se prejudica, não. Pelo contrário, você tem sempre a facilidade, tudo que você precisar aí em termos de ferragem, seja na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan do Lampião Sul, não onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Né? São 40 anos da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Lampião é aquele atendimento VIP lá, tudo se encontra também lá na Fumagalli. O Gilberto e o João Carlos. Ontem tomei um cafezinho com o João Carlos. Né? O cafezinho lá é que nem já tomamos visitar um cafezinho juntos lá, né? É verdade. E realmente, até porque vende produtos que eu represento, é uma boa Ferrari. Também. Não é só na Giros, viu? Vamos ter que ir lá tomar esse café. Mesmo. Vão ser recebidos pelo Gilberto Jogado. Também estão convidados para ir lá tomar um café. Né? Vamos lá na Giros também. Olha só, nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de qualquer maneira. Como agora essa dupla imbatível, né? Que é o Banricompras e Ver, a dupla imbatível para o teu negócio. Olha só, sem juros para quem compra e taxa a partir de 0,99% para quem vende. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Pressul, e diversos serviços e produtos que você tem lá, além dos quadros personalizados. Olha a sua facilidade, sempre uma loja bem pertinho de você. Outra, maior ainda, você pede e recebe em casa. Daí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Vamos mandar um abraço pro Jagger e pra Deia também, né? Também, olha aí, ó. É a equipe da Impressão. E o Jagger e a Andréia. Isso aí. Um beijo nos dois. Liderado pelo Ângelo Garbaschi. Isso aí. Olha só, falando de liderança também, né? A tecnologia mudou nossa vida em todos os segmentos. Na construção civil também. Acompanha aí. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Não perca essa oportunidade. Eu vou puxar meu cartão do Banrisul. Pode passar. Já 10 posta vezes. a entrada. Hã? 10 vezes. 10 vezes. Agora. 10 vezes. Não. Meu cartão do Banrisul. Não, já vou. Em 10 vezes, vamos lá. Não perca essa Tranquilo. oportunidade, não perca essa facilidade, né? São as casas steel frame que hoje
a tecnologia, as facilidades, tudo que se encontra. Cadu, passado esse primeiro momento assim de o mercado entender como é que é a construção industrializada, que foi o que a Casa Maia se dedicou em 2024, a gente está começando agora com um produto novo que é a Maia Invest. Aproveitando esse prazo curto que a construção industrializada nos dá, a gente consegue romper com 2 paradigmas hoje do investimento em construção, que é o tempo, né, que a gente constrói na metade do tempo, e trazer liquidez para o investimento. Né? Hoje a Casa Maia consegue, por exemplo, colocar um produto desse no mercado e não precisa vender o produto para que o cliente ou o parceiro resgate o seu dinheiro. A gente compra a cota lá no fim da construção. Né? Como a construção é muito rápida, a gente consegue averbar a construção e consegue devolver o dinheiro para o investidor em prazo muito rápido. Tá aí, então, não perca essa oportunidade. Você querendo investir, está aí o telefone na tela. Então, o Gustavo Iglesias na A Casa Maia. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira. E aí, quer vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem, simplesmente imbatível. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira. Gustavo Iglesias, Henrique Steffen e Marco Antônio Fumagalli. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total. É diário, tem durante a semana, sábado, domingo, feriado. São 45 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí, telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então caminha Martelinho de Ouro, Polícia da Cunha, 309. Está aí, telefone, agende com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Agora, tudo que você precisar em lâmpadas LEDs, aí é na Lumen Plus LED, tá aí, ó.
Avenida São Pedro, está aí o endereço, telefone, né? Tudo em material elétrico, de iluminação, aí também o site de vendas. Com aquela dupla também, atendimento espetacular. Nossos amigos Eneri e Honorino. Isso aí. É só chegar lá, como tu falaste, é um supermercado. É um supermercado, é verdade, é um supermercado de lama. Maravilha. Olha só, para a gente encerrar, Jorge Jesus, agrada a vocês como técnico da seleção brasileira? Uma palavra, rapidamente. Gosto, é uma boa. Vou na mesma linha do Nazário. É uma boa opção, sim. Olha, Cadu, acho que também acho uma boa opção, mas a estrutura da CBF, não sei se não teria que mudar para melhorar. Daí pegasse muito bem. Pegasse muito bem. Fumagalli. Em princípio, me agrada. Um técnico foi vitorioso, conhece o futebol brasileiro, o técnico foi vitorioso, né, pelo Flamengo. Vamos ver, porque a seleção tem que melhorar e melhorar muito. Bom, falar em melhorar, fica melhor ainda, como sempre saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante de pescaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, né? Não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho de terça a domingo, né? De hoje a domingo. Bom, você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, telentex, não está privado nunca das delícias do Barranco, do Barranquinho. Eu sempre estou lá, a qualquer local, sempre saboreando meu suco da Silvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Aí no mercado ou pelo próprio site que apareceu na tela para você. Vou para lá em qualquer lugar, como é o Kia da São Mota, revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assistência que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí, assistência também que o Jefferson dá para os adeptos de duas rodas na Suzuki São Mota. Preço e qualidade só tem um caminho, né? E o Grupo Zafari comemorando esse ano 90 anos. Então, o slogan de tudo, economizar e comprar bem, se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Henrique. Prazer. Girando sempre por aí. Obrigado, Cadu. Um abraço também à dona Alice, está na audiência lá, está na nossa audiência, né? Fumagalli, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia e continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na sequência, aqui na Master TV, você tem José Silva, programa Atividade e seus convidados. Mais adiante ainda, né? Bibo Nunes com seu programa Sucesso. Bom, não viu ao vivo, tem meu canal, 2 Mineral, Cadu Oliveira, vai lá, inscreve, compartilhe e dê o seu like. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.